Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, porque por aqui a gente fala tudo sobre intercâmbio. Eu sou o Lucas André, sou um dos embaixadores da TripUI. Já me segue nas redes sociais, já segue a Trip também nas redes sociais. E o tema do vídeo de hoje é 5 coisas que eu aprendi fazendo intercâmbio. Pra quem não sabe, eu já fiz 2 intercâmbios. Um pra África do Sul, na cidade de Cape Town, cidade do Cabo. E outra foi pros Emirados Árabes, em Dubai. E a primeira coisa que eu senti, que eu tive que aprender na marra, que você também vai passar por esse processo, é criar independência. Mesmo que a gente já tenha saído da casa dos pais, você mudar para um outro país, falar uma nova língua, ter que se virar com absolutamente tudo e você estar sozinho nesse lugar, faz com que você vire uma pessoa extremamente independente, tá? Então que você consiga se virar sozinho, que você consiga procurar o lugar para morar, administrar o seu próprio dinheiro, fazer tudo para que você mantenha a sua saúde física e mental ali naquele lugar. Então essa foi a primeira coisa que eu aprendi e eu senti isso, tá? No momento que eu entrei no avião, nas 2 situações, no aeroporto mesmo, quando eu me despedi da minha família, que aí eu fui entrar na sala de embarque, eu pensei, meu Deus, agora eu tô sozinho. Sou eu por eu e não tenho mais o que fazer. E por isso também é importante você ter uma agência de viagens junto com você. Porque quando a coisa aperta, ela pode te ajudar a segurar as pontas, no sentido de algum problema que tiver com acomodação, com a escola, tudo mais. Eles vão ser o seu apoio ali. A segunda coisa que eu aprendi é ser mais flexível. Criar essa flexibilidade, principalmente com culturas diferentes, tá? O mundo é gigante e as culturas são extremamente diferentes umas das outras. Desde coisas simples a coisas muito mais complexas. Por exemplo, nos Emirados Árabes, que é um país que é muçulmano. E engraçado que eu tive a mesma experiência lá na África do Sul, que também é um país que tem uma comunidade muçulmana muito grande. Então, eu tive que aprender a ser mais flexível e olhar a cultura de uma outra forma. A cultura deles de uma outra forma. Então, você abre uma flexibilidade na sua fala, uma flexibilidade nas suas ações, você aprende mais a respeitar a cultura do próximo, a entender de fato, e aí você vai criando essa sua flexibilidade. Isso gera um portfólio de vida para você gigantesco, tá? Então não veja como uma coisa ruim essa flexibilidade, assim como algo muito positivo. Com base nisso, a terceira coisa que eu aprendi é valorizar o Brasil. Eu amo muito o Brasil, eu amo muito o nosso país, mas a gente não valoriza tanto. Tudo a gente reclama, como a situação é difícil. Sim, tem muitas partes do nosso Brasil que é muito difícil. Porém, quando você vai lá pra fora, que você tem uma comparação, tem como comparar, você percebe o quanto o Brasil é bom, o quanto o Brasil tem leis positivas, o quanto o Brasil valoriza as pessoas, o quanto a gente é acolhedor, o quanto que a gente é feliz aqui no nosso país, tá? Então a gente começa a perceber e valorizar muito mais isso. E valoriza mais também a família, os amigos, porque você tá longe, você sente saudade. Você sente saudade da comida, o arroz e feijão que a gente come todos os dias. Você começa a valorizar mais, porque às vezes do outro lado do mundo você não vai encontrar com tanta facilidade. E aí você vai sentir falta e você fala, nossa, como eu era feliz comendo o meu arroz e feijão, como eu era feliz comendo minha carne, como eu era feliz tomando minha cerveja, sabe? No Brasil, com calor e tudo mais. Então você acaba valorizando mais a sua cultura. Eu senti nos 2, tá? Um pouco dessa diferença. Mas eu acho que nos Emirados Árabes eu tive um pouco mais essa percepção, porque passei mais tempo também. Mas essa percepção, por exemplo, de leis trabalhistas. Lá as leis trabalhistas são muito complicadas, são muito precárias. E coisas que eu passei lá, jamais no Brasil seria correto passar. Tá? Desde uma entrevista de emprego que você tem que... Eles colocam, por exemplo, a foto do tipo de pessoa que eles querem. Então, dependendo da empresa que você for trabalhar, eles vão colocar assim, eu quero você com peso tal, e vai te pesar, tá? Com peso tal, com tamanho tal, olhos tal, desse jeito. E aí você já sabe que você é desclassificado, sabe? Coisa que no Brasil jamais isso aconteceria. Por mais que aqui seja um pouco velado, né? Mas a gente jamais vivenciaria isso, sabe? Sem ter punições legais por isso. Inclusive, salário mínimo. Nos Emirados Árabes não tem salário mínimo. Então tem vagas que vão pagar desde muito pouco que você não consegue sobreviver, e a mesma vaga pode pagar muito mais. E eles até colocam assim, uma descrição que eu acho engraçado e que é legal compartilhar. Se você é brasileiro e de toda a Latinoamérica, né?
você ganha X salário para a mesma vaga, tá? Se você é europeu, você ganha Y. Se você é indiano, paquistanês, você ganha Z. Então, tipo, eles colocam isso na vaga. E pra gente isso é um absurdo, mas pra eles é algo normal. Então você começa a valorizar, falar, nossa, poxa, no Brasil jamais isso aconteceria, jamais que você ia passar por essa situação e tudo mais. Então, tem bastante coisinhas que você vai percebendo o quanto o Brasil é bom e o quanto que a gente às vezes reclama de barriga cheia. Uma coisa que eu aprendi, que parece óbvia, mas principalmente no meu primeiro intercâmbio na África do Sul, eu sentia que, como o meu inglês era nulo, assim, não falava básico do básico do básico, tipo, hello. Eu esperava que eu fosse pro intercâmbio, eu sentia que, pra eu falar eu preciso estar muito pronto. E eu tinha essa sensação, sabe? E eu percebo que é muito dos brasileiros isso, da gente querer falar o inglês perfeito. Inclusive em português, a gente tem muito isso de corrigir a pessoa que fala errado, assim, sabe? Então a gente tem essa mania de, a gente tem que falar perfeito. E aí lá no início, eu optava por não falar, porque se eu vou falar errado, eu prefiro não falar. E isso foi péssimo, sabe? Nas primeiras semanas do intercâmbio eu acabei que não desenvolvi tanto. E aí depois que fui destravando, fui entendendo que eu precisava falar, que faz parte da prática, é como se fosse um bebê. O bebê, ele começa falando de fato errado e depois ele vai moldando e vai entendendo as formas certas de falar. Então a gente volta, retrocede nesse sentido de, parece que a gente é um bebê mesmo, que tem que ir falando aos poucos, mas isso faz parte do processo, tá? Então a gente não precisa estar pronto pro inglês perfeito para fazer um intercâmbio. Então, se você tá esperando, vou fazer mais 2 anos de inglês para poder ir lá pro meu intercâmbio, não. Vá fazer um intercâmbio, desenvolve lá, sabe? Passa esse processo e conversa com as pessoas. Isso é o mais rico, acho que, de toda essa situação. Não se prive por falta de vocabulário, enfim. Faça-se comunicável em outra língua. Não precisa necessariamente ser no inglês, mas faça-se comunicável. Então, por exemplo, vá ao mercado, não burle situações da vida, sabe? Vai ao mercado, vai ao médico, vai tudo, faça tudo, tenha toda essa experiência para que você possa desenvolver ainda mais e acelerar o processo da aprendizagem do inglês. E eu te garanto, tá? Que nesse processo, você estando num inglês básico e nesse processo de falando, de se comunicando, de brincando com as pessoas, de fazendo amigos do mundo inteiro, em 3 meses você vai estar com uma fluência de inglês que você nem acredita, tá? Por quê? E não fluência só de, sou a pessoa mais fluente no inglês. Não, você vai ter suas dificuldades, você vai ter que continuar estudando, mas você vai entender o que as pessoas estão falando. Você não vai ficar tipo, numa conversa não entendi nada, tem que ficar toda hora perguntando o que a pessoa fala. Você não vai pensar tanto pra falar, sabe? Porque a gente tem muito disso. No início, pensa, responde. Aí a comunicação fica demorada, né? Então, você vai conseguir se expressar melhor e aos poucos você vai se desenvolvendo, tá? Não é um processo fácil, mas é um processo necessário. E é por isso que você está indo fazer intercâmbio. E é engraçado que eu falo sobre isso, que parece muito óbvio, coisas que eu aprendi, mas pra mim não era tão óbvio assim, porque eu fui com esse medo, cheguei com esse medo na África do Sul, que foi o primeiro que eu fiz. Eu não vou me comunicar, eu andava muito com um brasileiro e pedia para as pessoas traduzirem pra mim. Então, ou você vira essa chave ou você vai voltar pra casa do jeito que você saiu, tá? Então você precisa entender que você não precisa estar pronto para fazer o intercâmbio, mas que você precisa se desenvolver e aceitar que você não está pronto. E a última, a coisa que é unânime de todo mundo que fez intercâmbio, é a relação com o autoconhecimento e a autodescoberta. Lá na primeira, eu falei que você cria uma independência porque você está sozinho. E de fato, acho que na nossa vida, pouquíssimas vezes a gente se viu sozinho em uma situação. Porque às vezes a gente tinha família perto. Tudo bem, comecei numa escola nova, comecei numa universidade nova, não conhecia ninguém. Beleza. Mas a sua família, em poucas horas ela tá lá, se ela precisar. Ou você tem algum amigo, parente que mora próximo e tudo mais. Isso te traz uma segurança que a gente não percebe, que a gente só vai perceber quando a gente estiver lá, que aí de fato a gente vai estar sozinho. E aí você começa a descobrir coisas sobre você que você não sabia. Então, tanto o quanto que você é capaz de fazer as coisas que às vezes você achava que não daria certo, ou que sempre alguém fazia por você, ou mesmo sobre você decidir sobre o que você quer fazer durante o seu dia. Que parece uma coisa simples, mas muitas vezes o nosso dia é moldado por outras pessoas. Então, eu tenho que ir no mercado porque alguém que mora comigo tem que ir no mercado. Eu tenho que almoçar tal hora porque eu tô num ambiente que me faz almoçar tal hora. Enfim, aí você começa a descobrir, não, eu vou almoçar quando eu tô com fome, eu vou comer o que eu quero, eu vou sair pra onde eu quero, eu vou aprender a fazer as coisas sozinho. Então, eu vou pra praia, eu vou sozinho. Não tem ninguém? Tudo bem, eu vou sozinho. E você vai ver que vai tá tudo bem, assim, não conheço ninguém que vai. A escola tá organizando passeio, não conheço ninguém. Eu vou sozinho. E
lá eu faço amizade, sabe? Lá eu me viro. Você tá muito aberto pra fazer novas amizades. Isso é muito legal. Gera uma autodescoberta e um autoconhecimento muito grande. E aí, quando você retorna pro seu país, você começa a entender o quanto que você mudou nesse processo, sabe? Que você só vai perceber isso também quando você voltar. Como você mesmo se enxergava, em que lugar que essas pessoas te colocavam. E aí você vai começar a entender, nossa, eu acho que eu tinha essa tal atitude, agora eu vou passar a ter essa, e as pessoas vão me ver de uma outra forma. Porque você se autoconhece. Isso é um processo muito legal, tá? Eu vou passar pra vocês uma dica, tá? A saúde mental, durante o intercâmbio, ela é fundamental. Então, se você faz terapia, continue fazendo terapia enquanto você está no intercâmbio. Porque você e sua mente, todos os momentos. Você tem que pensar em muita coisa ao mesmo tempo, é muita coisa acontecendo. Você quer se agarrar em coisas e às vezes essa ansiedade de preciso conhecer gente, preciso fazer as coisas, preciso ter amigos, ela te faz tomar decisões ansiosas. Então, às vezes, você vai morar num lugar que nem é tão bom porque, eu conheci um amigo um dia e fui morar lá e aí depois você se arrepende. Ou você entra no primeiro trabalho que aparece porque, meu Deus, meu dinheiro vai acabar, sendo que você ainda tem um pouco de dinheiro, mas meu dinheiro em algum momento vai acabar, eu preciso de um jeito. E aí você vai lá, entra num trabalho que não faz sentido pra você. E aí você acaba sofrendo lá no trabalho e não faz tanto sentido. Então, cuidem da saúde mental de vocês. Da saúde física também é importante porque a rede de saúde fora do Brasil é bem diferente do que a gente está acostumado. Mas façam seguro, enfim, façam todos esses trâmites. Bom, espero que vocês tenham gostado. E esse vídeo é importante dizer que eu fiz sobre as minhas experiências. Espero viver mais, tá? E tudo isso é muito bom. Eu acho que do intercâmbio tem mais partes positivas do que partes negativas. Então faça o intercâmbio, entre em contato com a TripWay. E vocês estão sabendo da novidade? Que agora a TripWay, ela é a primeira agência de intercâmbio que tem um aplicativo que por IA você consegue fechar o seu intercâmbio. Você consegue saber tudo sobre os destinos. Tem vários destinos já lá disponíveis no aplicativo. Tem já a África do Sul, Dubai tá vindo, tá? É a novidade que eles vão colocar aí. Já tá chegando, mas você consegue fazer um comparativo completo, tanto da escola quanto do lugar, e fica muito mais fácil. Lá na sua loja de aplicativos, baixa a TripWay e aí você consegue ter acesso a tudo. Se cadastra lá, você mesmo vai procurar, você mesmo vai entender, vai comparar valores, sem você precisar de um agente de intercâmbio, de ter que conversar com uma pessoa, porque eu sei que às vezes isso não é tão prático. Mas se você também precisar conversar com alguém, lá mesmo vai ter um canal que vai te direcionar para o WhatsApp e você vai conversar com um agente especializado da TripWay, beleza? Espero ver vocês viajando. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar toda a trajetória. Inclusive, aqui tem vários vídeos já meus falando da minha experiência nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai mais especificamente, e que estão muito legais. Então já assistam, já maratonem, e de todos os outros destinos também que a Trip tem. Beleza? Beijos e até o próximo vídeo.